Espiritismo, do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, a poesia de Casimiro Cunha, psicografada por Chico Xavier, vem nos falar dessa doutrina de amor, de estudo e de grandeza, de beleza, porque ela está alicerçada na moral do Cristo. Com a permissão, então, dos amigos espirituais, nós vamos hoje estudar uma das principais obras publicadas, porque não é dele, por Allan Kardec, no ano de 1857, no dia 18 de abril, com que marca o início do Espiritismo no planeta. Nós vamos então fazer um estudo sobre o capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Ele trata do retorno do espírito à vida corporal, ao mundo corporal. Vai das questões 330 às questões 399, até quase a 400. Então, são 69 questões, mais ou menos, não é? 70 questões, arredondando. Então, como agora são 8h15, a gente acha que até meia-noite e 15, a gente vai estar por volta das 350, lá para as 3 da manhã a gente conclui o estudo até a questão 399, não é? Ela compõe realmente, veja, olha quantos subtemas, pessoal. Fala sobre o prelúdio, não é? O que acontece antes da volta, da união da alma do corpo, da alma ao corpo, trata sobre aborto e os vários tipos de aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, a influência do organismo do corpo na personalidade, do idiotismo e da loucura, não é? Era o termo que era utilizado antigamente, para o que hoje a gente chama de esquizofrenia, não é? De transtornos psiquiátricos, a infância, então os espíritos falando as questões da infância, as simpatias e antipatias terrestres. Por que a gente tem antipatia com uma pessoa que a gente mal conhece? E por que outros também, não é, recém-conhecidos, a gente sente como se já fôssemos grandes amigos, né? Às vezes somos mais amigos de certos companheiros do que nossos próprios irmãos em nossas famílias. Por que há essas simpatias e antipatias naturais? E o esquecimento do passado, que aí a gente poderia até falar sobre dessas terapias de regressão a vivências passadas, à luz da doutrina espírita, entre tantos outros temas. Então vejam que o assunto é muito extenso. A gente vai fazer um compacto sobre, não é, realmente esse momento de reencarnado, o prelúdio da volta ao corpo, porque a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Quais são as sensações do espírito, o que é que ele pode decidir, o que é que ele não pode, quais são as consequências, quando é que se une a alma ao corpo, rapidamente sobre aborto, porque precisaríamos de uma palestra só sobre esse tema, não é? Sobre as consequências orgânicas, psíquicas, espirituais e reencarnatórias da prática do aborto e como a gente corrigir alguma dessas práticas, se a gente já teve, é muito comum, não é? A gente sabe disso. Não é? O Espiritismo não prega o sentimento de culpa, nem o arrependimento mórbido, os remorsos paralisantes, não, mas sim a caridade que cobre a multidão de pecados, não é? Como o próprio Cristo nos disse, porque muito amou, seus pecados foram perdoados, para aquela mulher que era considerada pecadora, não é? E que na casa de Simão, fariseu. Então,
nós vamos verificar que realmente o que Jesus quer não é condenação, mas sim de trabalho no bem. Então a gente vai mostrar alguns slides, alguns itens importantes para o nosso estudo de hoje. Como é uma palestra, não é um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, nós não vamos poder entrar nas 330 até 399 questões. A gente vai abordar algumas delas, as que sejam mais importantes, e nas sessões de estudo mesmo, que essa casa oferece, sempre gratuitamente, as casas espíritas oferecem cursos de estudo sistematizado, seja da doutrina espírita, das apostilas da Federação Brasileira, de outras apostilas, de estudo das obras básicas, estudo aprofundado, e essa casa aqui está implantando também estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não somente um estudo teórico, mas sim a reforma íntima, junto com o atendimento fraterno, com o apoio da reunião mediúnica de desobsessão, enfim, está promovendo um curso. Eu tive a oportunidade de participar aqui da aula inaugural e vamos dar uma aula também próximo ao encerramento, acho que é dia 23 de maio, aqui com a Maria Célia, tendo a honra de poder estar aqui com vocês no Jesus Lá. Então nós vamos ter todas essas oportunidades de estudo que vão tirar todas essas nossas dúvidas, além de no Livro dos Espíritos, que vocês encontram também em áudio, vocês encontram até no YouTube, tem o áudio também, foi transposto algumas questões, mas até o ator Carlos Vereza e sua filha narrando o Livro dos Espíritos em audiolivro, numa promoção da Federação Espírita Brasileira, que também está uma excelente tradução, já na tradução mais recente de Evandro Noleto Bezerra, que traduziu também a Revista Espírita de Allan Kardec, tá certo? Então a gente vai mostrar alguns slides, pedir ao Chico para mostrar ali alguns dos nossos slides, e a gente vai passar bem rápido nos slides, e quando puder você acender a luz, por conta que para filmagem depois não vai dar certo, Então qual a nossa agenda então do capítulo 7? Então, prelúdio da volta. Não, agora não, só quando a gente terminar os slides, eu fizer uma pausa, aí eu aviso a você. União da alma no corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais, influência do organismo. Agora vamos relembrar o quê? Os princípios básicos do Espiritismo. A existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a existência dos espíritos, ou seja, a imortalidade da alma, nós prosseguimos além da vida, aliás, a vida verdadeira começa, é a vida espiritual, e aqui apenas são estágios que nos ajudam ao crescimento espiritual, e a pluralidade dos mundos habitados. Nós acreditamos que Deus não criou esse universo imenso à toa, ele está aí também para ser povoado por formas e maneiras que a gente não tem muitas vezes condição de aprender. Aqui na Terra é essa maneira, essa frequência vibratória, esse padrão de matéria que nós conhecemos. A questão do fluido universal, a progressão dos espíritos, a questão do perispírito, da individualidade, ninguém perde a individualidade quando desencarna, a justiça da reencarnação, a necessidade dela para o nosso próprio progresso, para o nossa evolução, E aqui os 6 estados do espírito, como está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, que a gente vai verificar aqui. Vou dar aqui já esse slide a gente pegou no SlideShare. É um site na internet, tem um aplicativo para Android também e iPhone que vocês encontram, PowerPoints, que a gente pode utilizar com a permissão, claro, dos autores. Então, ele vai mostrar aqui primeiro como encarnado, do nosso ponto de vista terrestre, porque nós somos criados simples e ignorantes, somos criados por Deus, espíritos, e aí depois é que nós vamos encarnando. Então, mas vamos considerar então aqui encarnado. Então, aqui a alma é justamente o espírito encarnado. Depois o momento da desencarnação, que é quando o espírito se liberta, ele sai da prisão, sai da escravidão do corpo e vai para o mundo espiritual, Há um momento de perturbação espiritual, por quê? Porque ele está desencarnado, mas essas intervenções acontecem, tanto durante o sono, a gente tem a emancipação da alma, como os desencarnados interferem aqui nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Então há essa questão também da intervenção. Então nós estamos sempre em contato com o mundo espiritual, sempre, seja durante o sono físico, seja através das boas ou das más influências espirituais, Temos a condição dos espíritos errantes, ou seja, que estão na erraticidade, que não estão destinados a uma reencarnação. Há percepções, não quer dizer que esteja errado, não é errante no sentido de estar fazendo coisa errada, não é de estar na erraticidade, no mundo espiritual, sem ainda
uma programação já feita. As percepções que os espíritos têm, que são diferentes das nossas, a escolha das provas, os espíritos têm a possibilidade, como no capítulo 6, a gente vê no livro dos espíritos também, nas questões 258 seguintes, que eles anteveem, não é, o principal gênero de provas, eles têm noção, eles fazem, não é, aceitam pelo menos a sua programação reencarnatória. Esta é a regra geral, é o caso do Segismundo, lá do livro Missionários da Luz, coreografado por Chico Xavier, mas há também aquelas encarnações compulsórias, quando o espírito não escolhe, ou seja, é como se fosse uma criança que a gente leva para o médico, leva para o dentista, leva para tomar vacina, não é? Aliás, o DF está fazendo a vacinação até os 5 anos da influenza, né, da gripe, então, por favor, levem nossas crianças, gestantes, idosos, sobretudo grupos de risco, para a vacinação. Então, do mesmo modo que as crianças são levadas para um médico ou para o dentista, às vezes os espíritos são levados obrigatoriamente para reencarnar, porque existe uma lei do progresso, né? A questão das afinidades, que a gente vai ver também aqui, das simpatias e também das antipatias, né? E nesse momento em que ele está desencarnado, pessoal, do mesmo modo que a gente fica meio perturbado, um pouquinho com medo, com receio da morte, não é? A gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando ela vai acontecer, apesar dela já ter um momento prefixado, a não ser que a gente cometa o suicídio, cometa a eutanásia, não é? Então, há um momento realmente designado para que aquele fluido vital se esgote e que a gente cumpra a nossa missão e desencarne por aquele determinado tipo de prova ou de expiação, não é? Existe uma certa fatalidade, mas nós temos o livre-arbítrio de antecipar esse momento, seja pelos usos das drogas, os excessos de todo tipo, né, de cigarro, de bebida alcoólica, de alimentação, de falta de cuidado do corpo físico, enfim. E do mesmo modo que a gente tem medo de desencarnar, o espírito desencarnado, ele tem uma perturbação, ele sente uma perturbação antes de reencarnar, que a gente vai ver hoje, não é? Então ele tem também passa, porque do mesmo medo que da gente tem medo da morte, eles que estão na vida, verdadeira vida, às vezes há muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, muitos milênios, pode acontecer. Eles também têm receio de reencarnar, porque aqui ele está entrando na escravidão do corpo, né? Ficando limitado com a série de limitações do nosso corpo físico, num mundo ainda atrasado como a Terra, um mundo de expiação e provas, enfim. Daí porque em outras religiões falarem que a Terra é um vale de lágrimas, e Jesus realmente ter dito que no mundo, não é no mundo físico, tereis aflições, mas tende bom ânimo, vence o mundo. Então existe também essa perturbação. Então esses estágios que a gente passa, a gente reencarna e volta, não é como se fosse, e já isso já é dito em várias civilizações, não é? Em várias religiões, filosofias e doutrinas, cerca de 37 delas, pelo menos, não é? Fala sobre essa roda, chamada de roda de Sansara, pelos budistas, chamada de Gilgum, ou roda das vidas, chamada de transmigração das almas, de renascimentos sucessivos, porque a palavra reencarnação é uma palavra criada por Kardec, não é? Ou pelo menos no século XIX, não se tem muito bem certeza disso. Então, na questão 330, sabem os espíritos em que época eles vão reencarnar? O que é que a gente vai ver lá, não é? Primeira pergunta. Então vamos ver o que é que o livro dos Espíritos nos diz. Então vamos ler aqui. Pode acender a luz aqui e vir para cá o Chico, né? Chico é o nosso cinegrafista hoje, né? Fez um curso ali rápido de filmagem. Obrigado, Chico, pela sua solicitude, né? Olha a resposta dos Espíritos. Pressentem-na, como acontece com o cego que, né, se aproxima do fogo, que ele sente aquele calor, ele sabe que está se aproximando de algo diferente, não é? Então ele pressente que vai acontecer a reencarnação. Sabem que tem de retomar um corpo, como vós sabeis, que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Isso é regra geral, não é? Vejo que cada pergunta e resposta, pessoal, a gente tem que ver se Kardec está se referindo a espíritos superiores, espíritos puros, ou espíritos medianos, ou espíritos atrasados, né? Espíritos puros, eles sabem o momento que eles vão reencarnar, eles já têm, porque eles já têm a presciência, não é? Enfim, e aqui, agora, a maioria de nós não sabe o momento da reencarnação. Agora, um espírito um pouquinho mais elevado, ele sabe, porque ele já conhece, ele já fez a sua programação reencarnatória, porque está lá em O Livro dos Espíritos, né? Se os espíritos anteveem as provas que irão passar aqui na Terra,
E os espíritos superiores dizem a Kardec que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, a gente no mundo espiritual desencarnado, com a consciência mais ampla, cercado dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, como os católicos falam, não é? Nossos espíritos amigos, eles nos orientam, nos esclarecem como vai ser útil para a gente, não é? Reencarnar, sair às vezes daquele estado de sofrimento grave no mundo espiritual. Há muito sofrimento no mundo espiritual. E a reencarnação é uma bênção que a gente nem tem noção. A gente acha, não pedi para nascer. Cuidado, né? Você não lembra. A gente normalmente implorou para nascer. Como é importante, como ele estava sofrendo e agora teve a oportunidade de esquecer o passado, aqueles remorsos, aqueles apegos, aqueles ciúmes doentios, né? Aqueles condicionamentos, aqueles atavios que atravancavam a nossa marcha para o progresso, e começamos agora como se fosse do zero, né? Porque nós trazemos também essas concepções, a inteligência, os talentos que já conquistamos, como os gênios da música, da arte, da pintura, que a gente vê, os gênios precoces, né? Como Mozart, Pascal, Goethe, Champollion e tantos outros, Michelangelo, não é? Com tenra idade, já demonstrando que já haviam adquirido conhecimento no passado. Então, nisso lhe consiste o livre-arbítrio, ou seja, a gente teve o livre-arbítrio e a gente escolheu, pelo menos aceitou, reencarnar, é a regra geral. Como nós falamos, há casos em que há reencarnação compulsória, está lá também no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier. Então, Kardec faz na pergunta no item A: então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Eu estou colocando um pouquinho das minhas palavras para facilitar a leitura. A resposta é: certamente, assim o é. E na 331 tem uma pergunta muito curiosa. Olha aqui que Kardec pergunta: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? O que vocês acham? Todos se preocupam com a sua reencarnação? Sim? Olha que surpresa aqui. Muitos há que em tal coisa nem pensam, que nem sequer a compreendem, nem compreendem a reencarnação. Pessoal, tem gente que, quem é católico, desencarna, continua católico. Quem é protestante, continua protestante. Budista, não muda porque desencarnou. É um logro da gente, é um grande erro. E Kardec foi muito feliz, porque desde o início ele percebeu que os espíritos nada mais eram do que as almas dos homens que já viveram, que sabiam tanto quanto nós, um pouquinho mais ou menos do que nós, que havia raros espíritos superiores aqui na Terra, que a gente pudesse consultar, não é? Que pudesse nos auxiliar. Somente nas reuniões sérias, com o propósito da nova revelação, como foi o caso dele, vieram espíritos como o Espírito Verdade, entre tantos outros, Santo Agostinho, São Paulo, João Evangelista e tantos outros. Então, vejam, há espíritos que nem sabem que vão reencarnar, porque nem acreditam em reencarnação. Agora, quando o momento se aproxima, eles são esclarecidos, são orientados para que aquele processo se dê de maneira tranquila, né? Tem o espírito se apresentando com indumentárias, com roupas, como frades, como freiras. André Luiz nos narra isso em vários livros, como Libertação, também psicografado do Chico Xavier, né? E olha, então, muitos nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados, mais ou menos esclarecidos sobre esse assunto, né? Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro constitui uma punição, constitui um sofrimento para eles. Então os espíritos vão dizer a Kardec, inclusive, que o maior sofrimento para os espíritos é não saberem quando o seu sofrimento vai acabar. Imagine você desencarnar acreditando que o inferno é eterno, é um sofrimento terrível. Porque não tem esperança. A pior coisa que existe é a pessoa não tem esperança. Então tem espíritos que não sabem que Deus, sendo perfeito, jamais criaria filhos para ser condenados eternamente ao sofrimento, não é? Às trevas, às regiões purgatoriais, não. Há sim sofrimentos indeterminados. Quando traduziram Geena para fogo eterno, não foi uma tradução correta. Quando traduziram Sheol para Hades no latim, que é do hebraico, para Hades no grego, não é, para infernos no latim, foi uma tradução também equivocada, porque não são a mesma coisa. Porque a Geena era, naquele tempo, por exemplo, de Jesus, meus amigos, quando ele se referiu ao fogo eterno, nas traduções que a gente foi vítimas muitas vezes, não é? Todos somos vítimas dessas más traduções e más interpretações.
Ele vai dizer, ele fala sobre a fé eterna, mas o que? Era aquele fogo que ficava na lixeira da cidade, porque naquele tempo não tinha sistema de coleta de lixo, não tinha esgotos bem organizados na maioria das cidades, não tinha. Então as pessoas pegavam lixo e jogavam do lado de fora dos muros das cidades, onde tinha lá um fogo aceso o tempo todo. E naquele tempo tinha isqueiro? Tinha acendedor elétrico? E era só girar que pegava? Não, pessoal. Era na pedra, no sílex, não é ali? Até fazer fogo, fazer faísca para o fogo pegar, imagine, o sufoco. Então eles diziam assim: olha, pessoal, nunca apaga esse fogo não, pelo amor de Deus, para quando chegar o lixo aqui não contamina ninguém, porque eles sabiam que o lixo era fonte de doenças, não é, de enfermidades, de mosca, de insetos. Então ali era um fogo indeterminado, era um fogo que nunca deveria se apagar. Aí traduzir fogo eterno, não é fogo eterno, é fogo de duração indeterminada. Então o espírito pode sofrer muitos anos, muitos séculos até, pode, enquanto ele estiver endurecido no mal, pode, mas na hora que ele se arrepender, que ele quiser uma oportunidade, ele vai poder perceber os bons espíritos, da importância do estudo do Evangelho no lar, a prática do culto do Evangelho no lar. Porque tem espíritos que estão tão perturbados que não conseguem ver os bons espíritos, como a gente viu no livro Nosso Lar, André Luiz, vai passar 8 anos no umbral, numa região de sofrimento, no mundo espiritual. E ele não via os bons espíritos, só os espíritos atrasados. Por quê? Porque ele não acreditava na vida futura, era materialista, foi considerado um suicida indireto, porque comeu muito, contraiu sífilis, contaminou a secretária da sua casa, que desencarnou cega com a sífilis por sua causa, usava muito álcool, fumava, e era médico. Mantinha pensamento de mágoa, de rancor, de vingança, não fazia caridade, era uma pessoa que machucou muito o seu corpo e desencarnou antes da época devida. Por quê? Porque não cuidou da saúde, ainda mais o médico, imagine. Aí ele nunca vai perceber a sua mãe, que desde sempre o velava. O ministro Clarencio da cidade de Nosso Lar, que sempre tentava resgatá-lo, mas ele não respondia, porque ele não conseguia compreender, não conseguia se permitir enxergar os bons espíritos pelo padrão vibratório muito baixo. Então, na hora que ele se arrependeu, que ele foi vencido no seu orgulho, na sua vaidade intelectual, no seu materialismo, ele faz uma prece sincera a Deus e então percebe o ministro Clarencio, porque nunca estamos sós. Deus jamais nos deixaria órfãos, nem mesmo Jesus, como ele assim também o prometeu. Então, nunca está pobre de misericórdia. Então, vejam a questão, não é? Que tem espírito que desencarnou e não sabe que vai reencarnar. Então, quantos nossos filhos estão vindo aí, não é? Eu estou naquela fase da tentativa e erro, né? Com a esposa, nós tivemos uma segunda lua de mel, que na nossa primeira lua de mel, a nossa sogra teve um AVC, a gente teve que mudar os planos, não é? Mas nós estamos, né, há 4 anos casados e agora ela quer ter filhos agora e tal, e a gente está lá. E a gente não sabe como é que esses espíritos vêm, então a gente está fazendo o evangelho, preparando-os. Nosso evangelho foi sobre esse tema. Foi justamente sobre esse tema, sobre os receios que os espíritos podem ter, que eles têm medo de vir para cá, pessoal. Vir para um lugar que é considerado uma escola, um templo, um lar, sim, mas também considerado por alguns como um manicômio, como uma prisão, como um purgatório, que já é um purgatório, porque purgar significa purificar, limpar, não é? Ajudar na evolução. Não é fácil, não. Eles têm muito medo das quedas que podem passar, dos erros que podem acontecer, não é? Então vejam como Kardec, em cada pergunta, genial, não é? Ele vai nos trazer elucidações tão importantes, daí porque todos temos que estudar o Livro dos Espíritos. E na questão 332, não é? Temos ali, mas está tão clarinho, a gente já vai, é pequena, acho que a gente já pode ler aqui. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? A gente pode acelerar ou não? Se namorar mais, se namorar menos, né? Como é que é, né? Será que o menino vem mais ligeiro? Resposta: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo fervoroso, um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, ou seja, retardar o momento da reencarnação, recuando diante das provas. A gente vai falar sobre isso. Pois entre os espíritos há também aqueles que não têm coragem, não é? E indiferentes, que não querem saber de reencarnar. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por causa disso, como aquele que recusa o remédio que seria capaz de lhe trazer a cura, não é? Então vejam, tem espírito que desiste, está lá programando tudo certinho, os mentores, vamos meu amigo, agora e tal. Lá no livro Missionários da Luz,
que vai tratar em detalhes como é que aconteceu a reencarnação do nome fictício Segismundo, não é? Ele houvera sido, numa vida anterior, né, apaixonado pela Raquel, que era esposa do Adelino, era casada, imagine. Mas os dois vão, ele tem uma paixão avassaladora por ela, não é? A paixão passa, você sabe disso, paixão é ilusão. Está provado pela ciência que passa, é dopamina, ocitocina e metil alguma coisa mina que eu me esqueci. É neurotransmissor que a gente fica dopado, fica cego, não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem que a gente idealiza. E depois que vai conviver, depois que come 1 quilo de sal, como a gente fala lá no Ceará junto, meus amigos, vê que é tudo igual, só muda o CPF. E às vezes até o CPF é fraudado, é igual. Aliás, hoje é o último dia para a declaração de imposto de renda que eles não quiserem pagar multas. Se precisar, vocês retificam depois, não é? Mas eu aproveito que hoje é o último dia, até meia-noite. Então vejam, 30 de abril. Vejam como a gente tem essas questões. Então tem o Segismundo. Como é que acontece? Ele agora vai reencarnar como filho do Adelino e da Raquel. Os três desencarnaram em péssimo estado, por quê? Porque o Segismundo desafiou o Adelino para um duelo, uma espécie de duelo, mata Adelino, tenta ficar com a Raquel, ela também não é feliz e desencarna os três em péssimo estado. Os três, o Adelino com muito ódio, o outro com muita culpa, a outra também, não é? Com a vida desregrada, e os três estão sofrendo no mundo espiritual. Reencarna primeiro quem? Adelino e Raquel, o antigo casal. E o antigo assassino, como é que vem agora? Como filho. Olha que coisa. Nazareno quer dizer que os meus filhos, meus irmãos, é tudo inimigo da vida passada? Não, pessoal. Não é assim também não. A gente briga com os nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, não é? Nossos entes queridos, nossos parceiros, é porque nós estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos. Se nós fôssemos já espíritos puros, a gente não brigava, não é verdade? Podia estar do lado da pessoa mais complicada do mundo, mas se a gente fosse espírito puro, estava lá tranquilo, sereno, não é verdade? Agora, a regra geral que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo é que numa mesma família reencarnam espíritos afins, espíritos são parecidos, espíritos que têm um passado reencarnatório, que têm um amor, que têm uma fé, tem tudo. Agora, tem também por misericórdia divina, porque Jesus nos fala, não é? Apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz. Este entrega ao ministro da justiça, este coloca na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis enquanto não houverdes pago o último centil, o último centavo. Então Jesus pede para a gente apraçar para pagar logo as contas. Então olha que maravilha que é a reencarnação. A gente tinha uma pessoa que era inimigo do passado, aí ele vem como nosso filho, junto com os amigos, as pessoas que a gente mais quer bem, não é? Tem lá o caso do missionário da luz, Nossa Senhora, que é um espírito muito elevado já. E André Luiz está lá acompanhando, e ela vai pedir para ser mãe de 2 bandidos, 2 criminosos. E André pergunta, mas por que ela quer isso? E aí os mentores dizem, André, porque ela sabe que ela foi mãe deles 2 em outras vidas no passado. E como era muito boazinha, muito permissiva, não sabia dizer sim, sim, não, não, como Jesus nos orienta, ela o deixou os desencaminharem-se. E ela se sente responsável. E ela vai então reencarnar, receber os 2 pestinhas, né? A gente colocando na linguagem atual, mas também virão 3 espíritos nobres, que serão seu esteio, sua ajuda, para que elas possam ajudar aqueles outros mais atrapalhadinhos, que estão mais atrapalhadinhos, né? Porque somos todos espíritos muito jovens, na infância espiritual, todos temos encarnação. Eu tenho cada encarnação minha que eu sou, pessoal, que você não quero nem saber, se vão ficar toda depressão, se eu contar aqui. Então, umas outras a gente está melhorzinho, já fui padre numa, não é? Então, opa, que bom e tal, legal, não é? Então, mas tanta bobagem que eu já fiz, nessa mesmo, quando eu fui ateu durante 12 anos, imagine. Então, a gente tem que compreender, não é? Como ainda somos frágeis. Então, o que acontece? Vem como filho, e a gente, aquele inimigo que é antigo inimigo, a gente fica babando, aquela criança, já viram criança feia? Não existe criança feia, pessoal. Até os 7 anos de idade, todas são lindas. Tem aquele brilho no olhar, né? Pode ser, olha, se você não gosta de tal raça, de tal cor de cabelo, todas elas são lindas. Todas elas são lindas. Para que a gente desenvolva esse amor, para que a gente cuide, é até um instinto de conservação, né? É a preservação da natureza mesmo. Depois dos 7, elas começam a lembrar quem elas são. E na adolescência, elas já têm mais ou menos uma consciência. Então, a gente aí mostra como mais ou menos são. Realmente, não é? Com 7 anos, menino, esse menino era tão bonzinho, parece que virou o cão agora, né? Mas não é, porque ele já era um espírito atrapalhadinho antes.
E apenas estava com esquecimento do passado, e até os 7 anos ele estava como naquela fase que é uma argila molhada, é aquele barro que está fácil da gente, não é, moldar, está mais fácil da gente consertar. Então é que nem a árvore jovem, que a gente vai podando e ela vai se consertando e vai, opa, fica linda, mas se a gente não cortar, não podar, é um desastre. Sai os ramos tudo para um lado, para o outro, as raízes, não é? Avançando, quebrando a calçada, não, precisa da poda. Por isso a educação dos pais é um dever e uma missão muito sagrada e muito sublime, e Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem de crianças difíceis. Nos ensina Santo Agostinho no capítulo da gratidão dos filhos para os pais, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Então o Espírito ele pode apressar ou retardar, mas não pode fazer isso indeterminadamente nem impunemente, porque é um remédio que ele precisa. Então ele está só postergando, é um remédio, mas esse remédio pode ser amargo, pode ser doce, eu não sei, eu tenho medo, né? E aí a gente vê como é importante a reencarnação. Agora, lá no caso do Segismundo, o que acontece? Ele aparece numa condição tão ruim no mundo espiritual, em sonho para o Adelino. Raquel já havia aceitado, pela orientação de Herculano, acho que esse é o nome do mentor, não é? A Célia, depois aí me corrija se estiver errado. Tem o Alexandre, tem o André Luiz lá acompanhando, mas o responsável é o instrutor Herculano, é isso mesmo, né? E ele então vai, já convenceu Raquel, está tudo bem, o filhinho ajuda, o outro filho que eles têm, ajuda que o pai entre na sintonia para permitir, não é, através de uma prece, a influência dos bons espíritos. Olha a prece, facultando a assistência dos bons espíritos. Como é importante a prece, que a gente não dá valor. E aí naquela noite então que ele reza junto com o filhinho, que ele vai dormir tranquilo, estava todo estressado, todo irritado, não sei o que, né? Aí ele então tem a oportunidade de encontrar com o antigo rival, Segismundo, que no sonho dele é como se fosse um pesadelo, e que um mendigo todo esfarrapado aparecesse pedindo alguma coisa para ele. E aquele mendigo, ele não sabe porquê, mas ele provoca uma grande repulsa. Ele não sabe porquê, mas ele não gosta daquele mendigo, ele não conhece, não sabe quem é, ele não lembra. Mas aí os instrutores vão orientando, aplicando passes, conversando com ele, não é? Que era importante ele fazer aquela caridade com aquele mendigo e tal. Aí ele aceita receber, ajudar aquele mendigo. E aí, então, o menino pode vir. Então, aí o Segismundo vai se miniaturizando, não é? Um processo mental, olha a força do pensamento. Eu vou querer colocar para vocês aqui uma mensagem sobre esse tema do pensamento, logo eu vou colocar. E ele vai se miniaturizando o seu perispírito, até assumir a forma fetal, não é? E naquele instante que ele é colocado, já depois da concepção, que o casal já está dormindo, né? Que eles têm toda a privacidade do mundo, não é? Aí os espíritos superiores adentram o tálamo conjugal, não é? Aquela câmara nobre, iluminada, e aí André Luiz vai dizer que vem espíritos tão elevados que ele não consegue enxergar. André Luiz é espírito, está desencarnado, já é muito evoluído, mas ele não consegue nem ver tamanha envergadura desses espíritos responsáveis pela reencarnação. Eles vêm naquele instante e colocam sobre a cabeça de Raquel uma coroa de luz, e ela então se torna mãe. Que 3 letras fantásticas que Deus concebeu ao mundo, meus amigos, para nos falar do amor, do sacrifício, da renúncia, da caridade no seu sentido mais amplo, não é? Que é o amor das mães, o amor incondicional que esses anjos que Deus colocou na terra nos enviam. Então, naquele instante maravilhoso, e ali aquela antiga rivalidade se torna uma grande amizade, e eles se vão e têm sua vida normal, e como se nada tivesse acontecido, porque a gente esquece, então o esquecimento do passado é uma bênção para nós. Aí tem gente que diz, não acredito em reencarnação porque eu não lembro da minha vida passada. Você lembra do que você fez do 0 até os 5 anos? Vocês lembram dos 0 a 5 anos? Da vida intrauterina, vocês lembram? Quer dizer que vocês não passaram pela vida intrauterina? Não tiveram 0 a 5 anos? Não. Tivemos, não foi? Tivemos, mas tu lembra. Por quê? Porque o cérebro não estava ainda pronto, a gente estava ainda sujeito àquelas influências, àquela argila molhada. Então a gente, desde antes da fecundação, já pode estar conversando com os nossos futuros filhos, não é? Seja homem, seja moça. A gente já pode estar evangelizando o culto do evangelho lá, frequentando a casa espírita, estudando obras edificantes, assistindo palestras, DVDs, filmes, enfim, áudios no carro, em vez de estar xingando o povo na rua, no engarrafamento, fica lá escutando palestra, leva aquela fechada, vá com Deus, meu irmão, Deus o abençoe e tal, e está ali feliz, não está ainda nem com pressa que o carro chegue, não é? Vai para o trabalho mesmo, aquela coisa nem sempre agradável, e está ali escutando palestra, aquelas coisas divertidas, enfim, vejam que coisa maravilhosa. Então, a importância da gente estar
está, não é, se preparando. Então o casal tem que engravidar, a família toda tem que engravidar para poder receber bem esses companheiros, não é? Vamos, pois não? Assim, a reencarnação compulsória, ou aquelas também, as chamadas oportunistas, às vezes vem num momento de fragilidade, mas às vezes como bênção. Por exemplo, o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai contar num dos livros, a vasta série sobre obsessão espiritual, de um psiquiatra que vai atender uma jovem que tinha problemas de alucinação. Na verdade, era uma obsessão espiritual, ela devia também, claro, ter algum tipo de transtorno psiquiátrico ou psicológico, mas ela vai para o psiquiatra, e o psiquiatra, com orientação muito equivocada, felizmente são muito poucos que ainda pensam assim, porque Freud foi dizer que todos os complexos da gente, todos os nossos problemas eram virtude da libido, né, do desejo sexual reprimido, que houve muita repressão, sobretudo na Idade Média, e isso realmente é um fator que a gente leva em consideração, mas o próprio seu discípulo, o maior deles, não é? Carl Gustav Jung vai dizer que não é verdade, não existe só a força da libido, mas existe a força Eros, a força Thanatos e tantas outras, a força do amor, enfim, não é? As pulsões, que não é somente a questão sexual da libido. E o psiquiatra acha então que o problema da jovem é que ela não tinha relações sexuais. E o espírito que a obsediava começa a obsediar o psiquiatra para que ele a violente sexualmente. E eles, não, vamos fazer que o seu tratamento é aqui agora. E chega lá, não é com essas palavras, né? Mas lá no consultório mesmo, tem uma relação sexual com a moça. E na hora que ela é utilizada, né? Usada pelo médico, o espírito obsessor, que não sabia, acaba reencarnando como filho dela e do médico. Então vejam que às vezes, né? Aquela circunstância que ia ser um mal, na verdade até se tornou um bem, porque através daquela reencarnação ela vai se livrar de uma grande obsessão. Então vejam, como muitas vezes, não é, o Espírito Samuel Lucas, nosso orientador, dizendo, a melhor desobsessão que existe, aquela realmente da gente resolver o problema da briga, da intriga, da confusão, é o quê? É o esquecimento do passado. E quem promove o esquecimento do passado? A reencarnação. Então, que maravilha a gente poder ter filhos. Então, mesmo até no caso de uma violência sexual, de um estupro, o estuprador tem que ser preso, tem que ser penalizado. Não estamos querendo inocentar o estuprador, não. Mas a criança não tem culpa. Não se pode matar um inocente, uma criancinha, por causa de um crime de outra pessoa. Isso é um absurdo, pessoal. Se a mãe não quer ter aquele filho, por causa da sequela, então que entregue para adoção, o governo tem um dever de cuidar de seus cidadãos. E o nascituro tem os seus direitos também. Estamos tentando aí conseguir e pedimos o apoio de vocês para aprovar o Estatuto do Nascituro, que vai defender a vida desde a concepção, como o Livro dos Espíritos fala, que o momento da vida é no momento da fecundação, ou seja, da união do óvulo com o espermatozoide, né, formando o zigoto. Naquele momento começou a vida, a partir dali já é considerado um aborto. Então é muito importante a gente ajudar, porque a mãe, a gestante que faz o aborto, em vez de resolver o problema dela, o que acontece? Aumenta os índices de doenças, de câncer de útero, câncer de mama, hemorragias, hiperplasias, não é? Neoplasias, que são os tipos de cânceres também, aumenta a quantidade de abortos espontâneos, ela pode ficar estéril naquela encarnação ou em outras encarnações, pode ganhar um grande inimigo espiritual, aquela obsessão, pode ter muito mais depressão, já está classificado em estatísticas que as pessoas que cometem aborto têm muito mais casos de depressão, de transtorno do pânico, de vários transtornos psiquiátricos, de suicídio, porque muitas vezes o espírito, que também era a prova dele, era perdoar a mãezinha, não perdoa e se torna um inimigo. Eu conheço jovens, pessoas que trabalhavam comigo lá no meu instituto e que disseram para mim, Nazaré, minha vida era uma maravilha, olha, eu cometi um aborto, depois dali tudo foi por água abaixo, tudo foi dando errado. E quando nós fomos fazer uma reunião mediúnica, desobsessão em seu favor, sem que ela me contasse, apareceu a imagem de um espírito, de um bebezinho, de um feto, como se tivesse sido abortado. Ele foi acolhido, foi amparado e tudo.
E quando eu conversei com ela, eu disse, fulana, mas olha, engraçado que lá na reunião que a gente fez, não é, fizemos uma vibração por você e tudo, não é, apareceu um bebezinho assim, como se não tivesse sido nascido e tal. Ela disse, Nazarena, eu abortei. E nunca tinha contado para ninguém. Então vejam como, em vez de ser uma grande chance, as mães que aceitaram que o filho nascesse, todas elas, pelo menos os relatos que eu tenho, a notícia de outros expositores, como Alberto Almeida, que é médico, entre tantos outros, né? Todas têm a maior alegria, se tornam o xodó da família, é o arrimo de família, aquela pessoa que vai sustentar a mãe na velhice. Tem um que se tornou biólogo, tanta alegria que ele traz para a família. Ele não tem nada a ver com o estuprador. Tem a carga, pode ter uma parte do DNA? Claro, mas o DNA não significa nada, pessoal. DNA não é nada. É só mesmo para dar conformação. Às vezes é alto, se é mais baixo, se é mais... Não é? Se é mais bonito. Às vezes ser bonito é até ruim, a gente sabe que é uma prova difícil, a beleza, não é? Nascer feinho, baixinho, gordinho, assim, lá cearense com essa cabeça gigante, é uma proteção espiritual, não é? Estamos protegidos, tal. Enquanto que... Então, vejam que quando tem os gêmeos idênticos, aqueles gêmeos univitelinos, o DNA é o mesmo. Pode fazer o exame de DNA, se for gêmeos ou trigêmeos, pode até mandar prender, por engano, como já houve caso. Você sabe qual a única diferença que tem do gêmeo? As duas únicas diferenças. A impressão digital, né? Eu sou papiloscopista, tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? É a impressão digital. É o perito que trabalha com impressões digitais. E outros tipos de identificação, como facial, enfim. E o espírito, que é completamente diferente. Vocês conhecem gêmeos? Um é temperamental, outro é calmo, é tranquilo. Não tem nada a ver um com o outro. São espíritos diferentes. Como é que o genoma humano, que ia explicar toda a diversidade racial, não é? Foi um fracasso. Porque eles achavam que a gente tinha mais de 100 mil genes. E a gente tem menos de 30 mil. E a nossa diferença para um camundongo, para um rato, uma ratazana, é de 300 genes. Acho que tem muita gente que veio com menos de 300 ali, né? Sobretudo ali na área política, né? Na área das corrupções. Então vejam como o que importa é o espírito, e como o espírito, não é, vai poder então ter uma nova oportunidade, uma nova bênção. Mas olha a questão do pensamento, que nós gostaríamos então de trazer uma mensagem aqui de André Luiz, pedir para o Chico para você nos ajudar ali com a luz, do livro Respostas da Vida, chama Pensar, de André Luiz, para o Chico Xavier. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz efeito, o efeito cria o destino. Então a gente cria também o nosso destino através do nosso pensamento. A sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Sobretudo quem está prestes a reencarnar, tem que reencarnar com pensamento positivo. Nada de medo, nada de frouxidão, né? O mundo está cada vez melhor, cada vez mais próximo de se tornar um mundo de regeneração. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Olha aí como é importante o vigiai os vossos pensamentos, né, pessoal? E orai a fim de não cair em tentação. Imagine a sua vida como deseja que deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade encontramos tudo que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e você verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, os filhos, a mãe, a esposa, a sogra, o marido, o filho, tudo, os amigos, os colegas, problemas. Nós é que atraímos. Pela lei de afinidade dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos e pela influência dos espíritos também, né? Agora a parte mais importante, olha, que como todo espírito devia saber disso, todos os espíritos deviam saber o que o Espiritismo proclama em voz alta. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e que se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Como é que é, Nazareno? É assim, pessoal. Deus é amor e não castiga ninguém. A própria pessoa é que se culpa e que se corrige, se aplica corrigendas, defeitos físicos, problemas, tudo, por conta das falsas ideias que ela tem em relação ao Criador. Por causa dos condicionamentos, dos atavismos, que disseram para ela que isso era crime, que isso era pecado mortal, ela fica com aquele pensamento negativo, de remorso paralisante, e isso se reflete na sua vida, inclusive na sua reencarnação também.
Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Nós somos livres para escolher. Mas depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos, ligados, vinculados a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos, através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós demos aos outros, receberemos dos outros 100 vezes mais, né? Centuplicadamente, aí um retrato falado, não é que também quem faz são os papiloscopistas, é André Luiz, não é? A partir de uma descrição de Chico Xavier. E para a gente encerrar, pessoal, dá tempo de colocar um vídeo para a gente encerrar, e aí em seguida a gente faz a nossa prece. Pessoal, aqui é um vídeo que vocês encontram no YouTube também, chama Tony Meléndez, Não Me Diga Que Não Podes. O violão é especial para mim. Este era do meu pai. E tomei emprestado dele para brincar no começo, mas foi algo que me levou a poder fazer música. Eu sou Tony Meléndez. Nasci na Nicarágua, porém vivi quase toda a minha vida nos Estados Unidos. Sou cantor e guitarrista. Vim para os Estados Unidos porque era um menino sem braços. A medicina da Nicarágua não era tão avançada e o remédio talidomida foi dado para minha mãe quando ela estava grávida de mim. E me deixou assim. Nasci assim, sem os braços. Quando pequeno, não entendia que não tinha os braços. Mas logo as crianças gritavam quando me viam: "Olha, o menino sem braços!" E eu me doía muito o coração, doía muito. Quando jovem, eu aprendi a fazer tudo com os pés. E eu queria ajudar a mim mesmo e ajudar as pessoas e a minha família. Tenho 2 irmãos, meu irmão trabalha comigo. Meu pai já morreu, mas mamãe ainda é viva. O pai e minha mãe se sacrificaram muito para criar seus filhos. Meu pai deixou seu país para cuidar de mim e dizia: "Você tem que tratar-se." E eu sempre sonhava em casar-me. Mas as jovens se assustavam e diziam: "Um rapaz sem os braços!" Porém, um dia eu conheci uma jovem belíssima, chama-se Leia, é a minha esposa. Desejávamos uma família e como não podíamos ter filhos, tivemos que adotá-los. Fomos a El Salvador e adotamos uma menina. E na Nicarágua adotamos um menino. A música sempre esteve no nosso íntimo. Desde pequenino eu já cantava e papai tocava violão e mamãe cantava. E só sei que recebi esse talento, esse dom de Deus. E que eu sempre queria ser normal para tocar violão também. Afinal, o violão era diferente, eu praticava 6 a 7 horas com a música. Começou a fluir e fluir como música de verdade. Deus me deu força de vontade, Deus me deu a minha família, Deus me deu a música. Com a música eu me sinto bem conectado com meu Deus. Isso me ajudou a receber e eu cantava de coração. Algumas pessoas me perguntavam: "Tony, por que você tem-se tão inteiro?" E eu respondo: "Porque tenho essas coisas, porque tenho a minha vida, porque tenho a minha família preciosa, porque tenho um coração feliz que quer cantar, quer dançar e quer viver a vida." E eu agradeço ao meu Deus porque me fez assim. E aos olhos de Deus, eu sou inteiro. Em ti confiaré, mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Meléndez. We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly
courageous young men. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Deus está sempre na minha vida. Nesse momento é como se ele dissesse: Tony, você tem que ir trabalhar, tem que cantar, tem que me ajudar, tem que ser meus pés e também minhas mãos, viajar e cantar pelo mundo. Eu digo a uma pessoa como você: tens os braços, as pernas, tens tudo, tem tudo. E dizem: não posso, não consigo. Pode sim, você pode. Dizem-me: Tony, você é um milagre. E eu sempre digo, quando batem nas mãos, quando levantam as mãos, isso para mim é um milagre. Por favor, não me digam que não pode. Não me digam que não pode, porque podem sim fazer muito e muito mais. Levantem-se e digam: eu quero, eu posso, eu vou mover-se para frente. Tem um mundo inteiro que está só esperando você dizer sim. Então, meus amigos, se Tony Meléndez, com tantas limitações, tantas dificuldades, ele reencarna, não é, com esse desafio para mostrar, para desenvolver a força de vontade, a coragem, a fé, a confiança em Deus, vem cumprir sua missão aqui na Terra, levando esse testemunho, servindo de exemplo, de inspiração. Muitos vêm para dar exemplo e testemunho para os outros. Então, todos nós podemos fazer muito mais. Então não digamos que não possamos, não digamos que tenhamos medo, não, porque Jesus é conosco e Ele vai nos ajudar em todas as provas, em todos os desafios evolutivos, para que possamos um dia, como Ele mesmo nos disse, não é? Não está escrito: vós sois deuses? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então vamos fazer a nossa prece. E elevando nosso coração a Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade, justiça e misericórdia, Senhor, perdoa-nos por ainda sermos tão ignorantes, não compreendermos as divinas leis sábias e justas que Tu nos ofereces como recursos para o nosso soerguimento moral, para o nosso fortalecimento, para que um dia possamos encontrar a verdadeira felicidade, a paz, a ventura, a luz que tanto almejamos. Abençoa-nos, Senhor. Não nos permita o receio, o remorso, a culpa. Fortalece-nos na esperança, na fé, na verdade que liberta, e ajuda-nos na nossa missão aqui na Terra, e que ao sairmos daqui possamos erguer os olhos aos céus para Te agradecer. O jumentinho, o corpo, que serviu de morada ao nosso espírito durante tantos anos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, para que o nosso espírito se tornasse ainda mais forte. Assim Te louvamos, Te agradecemos. Agradecemos a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. E em nome dela agradecemos a todas as mães, a nossa mãezinha querida, a todos os nossos pais, a todos os nossos companheiros de jornada, do ponto de vista físico ou espiritual.
Então abençoa os nossos melhores propósitos. Abençoa nossas famílias, abençoa esta casa, abençoa nossos governantes, nossos parlamentares, nossos dirigentes. Abençoa toda a nossa nação tão carente de amor, de paz e de esperança. E que assim seja.